Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com a meditação em Deus do dia 26/5/2018, que está no livro de 1 Samuel 2, versículo 22, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todos este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, esses filhos de Eli, que era sacerdote, eles ministravam as coisas do Senhor, eles eram filhos de sacerdote. E por ser filhos de sacerdotes, eles iriam, na verdade, ter que dar exemplo. Mas esses aqui, eles estavam diante da presença de Deus, diante da obra de Deus, mas eles não davam exemplo. Pelo contrário, eles se ajuntavam em bandos à porta da tenda da congregação. Imagine essa situação. E se deitavam com as mulheres e se mantinham relações sexuais com elas ali. Vocês imaginam a cena daquela situação imunda que esses homens faziam aqui. E Deus queria matar eles. E Eli só ficava perguntando: por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Mas a repreensão para aqueles homens ali, aqueles filhos de Eli, entrava no ouvido e saia no outro. E não é diferente hoje, não. Hoje, o sacerdote está calado na casa de Deus. Hoje, o sacerdote que é para ensinar a verdade, a doutrina, para falar para as irmãs: irmã, aumenta a tua saia. Porque daqui a pouco, os homens vão olhar tanto para você que eles vão imaginar qual a cor da calcinha que você usa. Né? Porque tá toda transparente e tá marcando tudo ali. Então, hoje, não se ouve mais. Meus irmãos, quando Deus ele vem para repreender, quando Deus ele vem para falar alguma coisa com você usando alguém, nunca rejeite e escuta. Porque é Deus que está falando. Não é para o teu mal. Talvez na hora você vai ficar assim, meio abalado, meio chocado com uma revelação ou com algo que Deus vai trazer na palavra para você. Mas se você virar as costas, você vai estar rejeitando a palavra de Deus. E quantos hoje, meus irmãos, quer ministrar as coisas de Deus, quer louvar, quer ter uma oportunidade, mas o coração está cheio de mágoa, de ira, de cólera, não perdoa, tem inveja, não devolve o dízimo, não oferta, não ajuda, não visita, não evangeliza, toma santa ceia no pecado, sabe? Não se esforça para fazer o melhor. Porque eu e você somos falhos. Assim como você peca, eu também peco. Mas nós temos que renunciar o pecado, irmãos. Irmãos, se nós não dominar nós e dominar os nossos membros vão nos fazer pecar. A nossa carne vai nos fazer pecar. A palavra de Deus diz que os membros nossos são os membros de Cristo. Mas se nós não domina os membros não podem ser membro de Cristo. Porque como que um membro de Cristo vai desejar o mal para um irmão? Como que eu digo que eu sou crente, mas eu saio falando do pastor da minha igreja? Eu não sou crente, né? Irmãos, esse homem aqui, ele via os filhos dele se ajuntar em bandos com mulheres e se deitar à porta da tenda e fazer abominações imundas. E o povo ia até Eli falar com ele, mas ele não tomava uma atitude. E é tanto que depois que ele morre, Deus fala bem claro: olha, a linhagem de vocês não vão exercer mais o sacerdócio. A linhagem de vocês não vai exercer mais o sacerdócio. Né? Era Hófni e Finéias. Né? E ali
os dois iam morrer no mesmo dia. Deus falou assim, ó, os filhos de você, os seus filhos, vai morrer no mesmo dia. Isso vai ser por sinal. E depois Deus ainda fala assim, eu suscitarei para mim um sacerdote que vai fazer conforme o meu querer. Ele vai falar o que eu mandar. Que foi Samuel. Que Ana o levava ali, né? Que Ana pediu a Deus Samuel. E Deus o concedeu a Ana, abriu a sua madre. Abriu a madre dela, concebeu ali e tudo. E depois ela deixou Samuel morando com Eli. Samuel era pequeno, né? Quando ele chegou ali, ainda pequenininho. E Ofni e Finéias deviam ali dar exemplo para aquele menino, né? Dizer, não, esse menino está aqui no templo, a mãe deixou aqui, vamos ensinar para ele. Pelo contrário, irmãos, Deus teve que matar esses dois aqui, porque eles não estavam se convertendo, eles não estavam fazendo as coisas direito. Mas ali, quando Deus levanta Samuel, Samuel obedece tudo. Se ele mandasse, ô Samuel, dá para você arrumar ali tal coisa ali, dá para arrumar. Ô Samuel, você pode me ajudar aqui? Não, ajudo sim. Porque eu imagino, irmão, que Eli, a palavra de Deus diz que ele já era velho. E Samuel era um jovem. Ele poderia ter visto ali, com certeza Samuel viu Ofni e Finéias se deitando e rolando com as mulheres à porta da tenda da congregação. Mas ele não foi ali e disse, não, eu também vou fazer. Sabe por quê? Porque dentro dele havia algo que era diferente do que havia em Ofni e Finéias. Porque Ofni e Finéias, eles não estavam nem aí se o povo passasse na rua ali no momento e visse eles praticando os atos sexuais ali. Eles não estavam nem aí. Mas Samuel, ele tinha uma preocupação de fazer para Deus o melhor. De ali se esforçar e ajudar Eli ali, que já era um senhor de idade, né? E Deus, ele traz uma profecia contra a casa de Eli, né? Mas mesmo assim, meus irmãos, o homem de Deus veio a Eli, falando para Eli, dizendo assim, ó, no versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que eu cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, quando Deus começa a falar sobre Ofni e Finéias, que eles iam morrer no mesmo dia. Meus irmãos, as coisas com Deus é séria. As coisas com Deus é no estreito. Por isso que não é fácil viver como um cristão neste mundo. Porque você vai ter que ser separado e você vai ter que se afastar de todo tipo de conversa. Porque até dentro da igreja há as conversas erradas. Há pessoas que elas têm, eu não sei, uma síndrome de falar mal dos outros irmãos, né? Uma síndrome de, tipo, sai de uma igreja, vai para outra, vai falando dos outros. É igual esses canais do YouTube, onde as pessoas, elas dizem assim, oh, fulano, eu te amo, oh, como eu te amo muito. Talvez a pessoa nem conheça a outra e diz que ama. É, né?
Mas daqui a pouco, essa mesma pessoa que diz que ama, que apoiava o teu ministério, que apoiava o teu chamado, que estava ali na obra para ajudar no que pudesse, que até dizimou no teu ministério, essa mesma pessoa, ela dá uma apunhalada, uma facada fatal no meio do teu coração, que você fica chocado, diz, nossa, essa pessoa me amava, porque ela não era crente. Porque quando a pessoa ela é crente, 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 aí até o final ela continua sendo crente. Porque se eu digo para você, fulano, eu amo você, mas eu não te conheço, Deus sabe que o meu amor por você é sincero. Eu nunca te vi, eu nunca te conheci, mas o Espírito Santo que há em você e há em mim testifica o nosso amor um pelo outro, né? Amar de verdade, não só de palavra. Porque esses que diz que ama e sai falando dos outros, de um canal para o outro, nunca foi crente. Isso é filho do Satanás, do diabo. O nome está escrito lá no inferno. Agora, aquele que é crente, por mais que ele não concorde com algo da vida da pessoa, ele vai orar para ajudar a pessoa. Ele vai ajudar a pessoa em oração. E se a pessoa não quer aceitar as coisas de Deus, desinscreve do canal e sai do canal da pessoa e vai pro canal que você quiser, porque isso daqui não é obrigado. Agora você tá no canal, você tá leve e traz, igual Maria vai com as outras, igual o crente fofoqueiro, você não entra nem no buraco da fechadura do céu. Então, irmãos, esse homem aqui, ele via tudo que os filhos faziam, mas ele não falava nada. Mas eu falo uma coisa para vocês, Deus vê o que nós faz. Deus viu o que esses homens faziam aqui e o pai fazia vista grossa. Assim como esse que foi chamado como um pastor, ou como algo para dirigir uma igreja. Sobre a vida dele há um rebanho, que seja de 20, de 100 ou de 1000 pessoas. Mas tem um rebanho para cuidar e tem que dar conta de cada um. Se uma ovelha está com bicheira, ele tem que ir tratar essa ovelha. Se a outra ovelha está rebelde, não quer seguir a doutrina, ele tem que ir falar com essa ovelha. Se a outra ovelha está com o casamento destruído, ele tem que ir até a ovelha orientar da melhor forma possível. Se uma ovelha não consegue mais ir para a igreja, tem que reunir os irmãos da igreja e ir até a casa dessa pessoa. Se um irmão está enfermo, doente, orar sempre por um irmão e visitar o irmão. Então, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, irmãos, que apontam um sacerdote que tem o amor de Deus e que faz a obra de Deus com carinho, com respeito e com amor e cuida das ovelhas, elas vão prestar conta diante de Deus. Por que você não faz? E por que você ataca os que fazem as coisas? Por que você não vai fazer o que ele faz? Por que você não faz? Porque você tem a língua maior do que você mesmo. Porque quando você vê um morrendo, um bêbado morrendo, você não tem coragem de dizer para ele que tem chance para a vida dele ainda. Você só quer receber as bênçãos de Deus. Por isso que a vida de muitos irmãos está destruída, irmão. Sabe por quê? Porque confiou no braço de carne. Sabe por quê? Porque você fazia tudo para Deus e você cobrava. Tudo que você fazia, você queria o retorno. Mas você não fazia por amor, em verdade, em sinceridade. E mesmo quando você não tinha força, você não tinha coragem de dobrar o joelho e pedir ao Senhor misericórdia, que Ele te usasse para falar com a pessoa ou para fazer qualquer outra coisa. Tudo aquilo, irmão, que é feito para vanglória e para se amostrar, nunca sobe ao céu. Se você é crente, dê exemplo. Se você não concorda com algo, ore a Deus e pergunte ao Senhor que Deus vai falar com você. Agora, você ir lá e dizer que ama a pessoa. Ó, fulano, igual muitos eu vejo aí, escreve embaixo no comentário da pessoa. Ó, fulano, eu te amo, eu amo a obra que você faz, eu faço tal coisa. Eu te ajudo no que eu puder, eu sou seu amigo, conte comigo para o que der e vier. Quando você vai no outro canal, você vai ver o vídeo da pessoa, que é um vídeo espiritual, tá a mesma pessoa lá falando mal do outro no vídeo do canal do outro. Então isso para mim não é crente. Se eu tô vendo aquela pessoa falando mal de um pro outro no meu canal, quando eu vejo essa pessoa para mim, né, ela já é diferente. Por quê? Porque eu não sei se eu posso confiar nessa pessoa. Eu não sei se ela é crente de verdade.
Mas quando eu vejo um irmão que em todos os canais ele está ali ajudando, orientando, deixando uma palavra, um versículo, sabe? E tudo mais, isso para mim é crente. Irmãos, eu não sei porque que eu tô falando isso, mas tô falando agora. Mas eu falo uma coisa para vocês. Há irmãos e irmãs que elas conversam com a gente assim por mensagem e elas dizem que amam a gente. E é recíproco, né? Porque, irmão, muitas pessoas, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu não conheço, eu nunca nem vi na minha vida, mas eu amo de coração. Eu oro por eles. Eu os apresento em oração. Pessoas que nem sabem quem eu sou, não conhecem nem a minha vida. Me conhece de ouvir falar e de me ver num vídeo, mas nunca me viu pessoalmente. Não sabe o que, é que eu faço da minha vida. Não sabe se eu roubo, não sabe se eu trafico, não sabe o que eu faço nada. Mas eles... E eu não faço isso, né? Mas eu tô falando uma maneira de falar. E eles não me conhecem, mas diz que ama de verdade. E Deus sabe se você tá mentindo ou se você tá falando pra bajular. Então, meus irmãos, esse homem aqui, ele tinha o sacerdócio nas mãos. Mas ele vinha o pecado e fazia vista grossa. Hoje é difícil você achar um pastor ou alguém na tua igreja ou em qualquer lugar que ainda quer viver uma verdade, que ainda quer padecer, que ainda quer resistir até o sangue. E muitos, como Ofne e Finéias, eles se deitavam à porta do templo e tinham relações sexuais com aquele bando de mulheres. E hoje, as relações é dentro da igreja mesmo. Como assim? A sensualidade é ali dentro. Porque quando você é uma mulher e você se veste como uma rameira, o irmão que está na igreja, ele vai olhar na tua cintura acinturada com a roupa para dentro. Ele vai olhar bem na tua cintura e vai ver a tua cintura afilada e acinturada com uma blusa, com uma blusinha por dentro da tua saia. Então ele vai olhar e vai ver a tua cinturinha fina, ou a tua sainha fina, transparente, com um salto alto e com a blusa de renda mostrando teu sutiã e os teus braços. E naquele momento ali, ele tem um desejo sexual porque ele vai te cobiçar na cabeça dele. E ele vai pensar em você, se ele for um carnal. E se ele estiver na carne. Ele vai pensar em você durante a noite. E se esse irmão morre no pecado, irmã, a culpa vai ser tua, porque Deus vai querer o sangue dele sobre a tua cabeça. Porque tu foi o motivo do pecado. E ele pecou em desejar o teu corpo. A relação acontece dentro da igreja. A relação sexual que acontecia fora da congregação. As portas aqui, elas aconteciam à porta da congregação nesse tempo de Ofne e Finéias. E hoje ela acontece dentro da igreja. Porque os olhares cobiçosos de desejo, de olhar para um corpo e desejar, acontece dentro da casa de Deus. E isso é nojento. Isso é vontade de até vomitar. Mas é a verdade. Se você for um sinal de tropeço para os outros, o sangue dessa pessoa que morre no tropeço, desejando o teu corpo, Deus vai cobrar esse sangue da tua cabeça. Porque tu foi o motivo do tropeço. Eu não sei quantos homens, muitas mulheres já derrubou. Tem muitas mulheres aí que já deve ter derrubado muitos homens por causa do pecado delas. E cada um homem que ela derrubou, ela vai prestar conta diante de Deus. Porque Deus não é menino. Aqui ele diz assim, ó. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, quem rogará por ele? Versículo 25. Então, meus irmãos, o negócio é mais sério do que nós pensamos. O negócio é mais estreito do que nós pensamos. Irmãos, às vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e nós não conseguimos abrir a nossa mente para entender a grandeza de Deus. O povo de Israel
tinha saído do Egito no livro de Números, capítulo 11. E eles estavam enjoados do maná que Deus mandava. Todos os dias Deus mandava o maná. Forrava o chão com orvalho e depois mandava o maná por cima. Deus tinha sempre o cuidado de não misturar o maná com areia, porque ali ia sujar. E quando o povo ia pisar o maná no grau ou no moinho, ou cozer nas panelas, ia ficar sujo de areia. Então ia ficar ruim para eles comer com as pedras da areia. Então Deus ali, ele forrava com orvalho para o maná ficar por cima ali, para eles ir colher lá a sementinha, que era como semente de coentro, e depois eles pisavam e faziam os bolos, que tinham um sabor, se eu não me engano, um sabor de azeite ou era mel, não me recordo, mas era um sabor muito bom. E Deus tinha um cuidado, mas o povo estava enjoado do maná de Deus. Hoje o povo está enjoado do maná de Deus. O povo está enjoado da verdade. O povo está enjoado da doutrina. O povo está fazendo o que quer. O povo não escuta ninguém. O povo está achando que quem ainda prega doutrina é louco. O povo está achando que Deus é sonso. O povo está achando que Deus vai ser comprado com dinheiro no dia do juízo final. Olha, Senhor, toma aqui um cheque de 20 mil para o Senhor apagar o meu pecado. Deus vai dizer é mesmo. Aí quando chega no inferno, Satanás vai dizer, olha o teu cheque de 20 mil onde está aqui. Vamos ver se ele consegue te tirar daqui de dentro. Então, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos cada dia mais reconhecer as nossas falhas diante de Deus, porque nós somos muito falhos. Nós somos imundos, nojentos, podres. Nós somos um trapo imundo vivo, ambulante, cheio de pecado, de rapina, de prepotência, da língua maligna, perversa. E quem diz que não é mentiroso, porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas o Espírito Santo, através da sua palavra, nos lava e nos purifica cada dia, para que nós venhamos alvejar cada dia nossas vestes. E se ainda há alguma mancha em mim, em você, eu creio que o Senhor está limpando e nos ajudando. E tomando pela nossa mão e dizendo para nós que está na nossa vida, mas que nós devemos permanecer com Deus. Porque Deus sem nós, ele vai continuar sendo Deus, e nós sem Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês mais e mais, em nome de Jesus. Amém.